Olá, hoje eu vou apresentar para vocês a startup iMining, que atua na área de mineração de dados industriais. Para começar, vou apresentar um pouquinho sobre a equipe. Eu sou o Luiz Fernando e junto com o Luiz André e o Leonardo Colli, a gente fundou a startup iMining. Tá, e agora? Por que atuar no mercado industrial? Porque nos encontramos com um problema relacionado com dados nessa área, mais especificamente o desafio que representa tratar os dados não estruturados provenientes das indústrias. Isso acontece porque o grande volume de dados gerados por sensores, máquinas e sistemas de produção dificultam a visibilidade de informações baseadas em dados, e isso acaba resultando em perdas financeiras para as indústrias. Então, essa problemática é respaldada por dados e referências que a gente encontrou na internet. Aqui, por exemplo, temos o resultado de uma investigação do IDC, que viria a ser o International Data Corporation, que diz que dados não estruturados geralmente não são verificados, pois eles são difíceis de armazenar e também de analisar. Então, 90% desses dados eles permanecem inutilizados. E a maioria das empresas não sabem onde eles residem e não tratam os mesmos. Também encontramos informações sobre o futuro do mercado, como essa notícia do portal Finances Online, que fala que em 2021 mais de 1 trilhão de megabytes de dados foram criados pelas indústrias. Essa mesma notícia também fala da previsão de aumento no consumo de dados, e é esperado que para 2024 o consumo seja de 150 zettabytes, basicamente o dobro do 2021. Também temos essa outra notícia que mostra que, graças às novas tecnologias, a indústria no Brasil atingiu 1,77 bilhões de dólares em 2022 e se espera que para 2028 a indústria alcance 5,62 bilhões de dólares, o que é muito alentador para o nosso negócio. E finalizando com os nossos dados de referência, temos aqui informações que nos mostram os aspectos positivos resultantes dos tratamentos de dados. Por exemplo, tem um relatório da McKinsey que fala que as empresas industriais que implementam soluções de Big Data podem melhorar sua eficiência operacional em até 20%. Tem também uma pesquisa da PwC que fala que a implementação de análise de dados para a manutenção industrial preditiva pode reduzir os custos de manutenção em até 30% e evitar falhas de equipamentos até 70%. E, finalizando, tem um estudo também da IDC, que fala que as empresas industriais que implementam soluções de Big Data podem obter reduções significativas nos custos operacionais. Tá, e agora? E o nosso cliente-alvo? Sabiam que o Brasil tem o maior parque industrial de aço da América do Sul? Sabiam também que o Brasil é o maior produtor de aço da América Latina e o sétimo maior no mundo? Com isso, e com as empresas passando por uma atualização tecnológica, o Brasil é o lugar perfeito para uma startup como a nossa. Em vista ao panorama levantado, a iMining busca oferecer soluções de data mining para empresas industriais, proporcionando insights claros e reduzindo as perdas financeiras, tendo como critérios a otimização de processos, permitir a manutenção preditiva, a melhoria da eficiência operacional, energética e produtiva e também a redução significativa nos custos, o que resulta em maximização de ganhos para as indústrias. Agora vamos para um case que vai ser um exemplo sobre a área de atuação da nossa Boa noite, startup. pessoal. Eu sou o Leonardo Colli, CPO e fundador da iMining, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso case, o consumo de energia em indústrias de aço. Como toda mineração de dados tem que ter um propósito, eu vou começar falando do que esperamos dessa mineração, que seria identificar os padrões, as tendências e anomalias dentro dos dados industriais. Isto é, reduzir o consumo de energia, melhorar a previsão da demanda energética e a visualização dos dados, que na maioria das vezes são dados não estruturados. Desta forma, a gente escolheu o dataset da Daewoo Steel Company, que é uma empresa da Coreia do Sul, que produz vários tipos de bobinas, chapas de aço e placas de ferros. Ela tinha 35.040 instâncias e 9 features. Dentro do dataset, a gente tem as informações da data, do consumo de energia, potência reativa atrasada, emissões de CO2, fator de potência reativa atrasada e do tempo de operação. Porém, como nossa mineração tem foco em tirar informações do consumo de energia da indústria de aço, variáveis como consumo de energia, potência reativa e fator de potência são especialmente relevantes para monitorar e otimizar o uso da energia. As emissões de CO2 também são importantes a serem controladas, uma vez que o impacto ambiental e o foco na sustentabilidade também estão em jogo. Já nessa próxima tabela, a gente consegue algumas informações em relação à média, desvio padrão, qual for o mínimo e qual foi o máximo de uso de energia, fator de potência, potência reativa atrasada e de CO2.
destacando, por exemplo, que 25% dos dados de consumo de energia tem consumo até 3,2 kW, enquanto 75% tem consumo de 51,24 kW, o que se comprova nessa tabela de densidade. Dessa maneira, a gente pode avançar para a correlação entre os dados, destacando as mais importantes. As emissões de CO2 têm uma relação muito forte com o consumo de energia. Isso sugere que a quantidade de CO2 emitida está altamente correlacionada com o consumo de energia. Já a potência reativa atrasada apresenta uma correlação muito forte com o consumo de energia, onde ela tem um valor de 0,9. Já o fator de potência tem uma correlação moderada a fraca com o uso de energia. Dessa maneira, eu vou passar para o meu companheiro André fazer a parte dele da apresentação. Olá, sou Luiz André, CTO da iMine. Agora sobre a preparação de dados, né? Primeiramente, quanto à limpeza, a primeira ação foi converter a coluna data para um formato datetime, o que possibilita uma maior visualização dos dados. Em seguida, verificamos também que de fato não havia valores ausentes no conjunto de dados e nem duplicidade. Outra medida que a gente tomou foi remover a coluna CO2, pois a mesma não seria utilizada em nossos modelos. E vale lembrar que sua exclusão reduz o custo computacional. Agora, quanto à agregação de dados, a gente dividiu em consumo diário e mensal. Isso já proporcionou uma melhor organização e deu relevância aos dados que usamos em nossos insights. Aqui na figura da direita temos alguns resultados. E aqui algumas representações visuais do consumo ao longo dos meses. No processo de normalização, a gente utilizou o método Min-Max Scaler para dimensionar os valores numéricos no intervalo padrão entre 0 e 1, o que é comum em análise de modelo. A coluna que fez sentido normalizar para as nossas análises foi a usage kWh. Em seguida, aqui temos uma representação visual com os valores originais e os normalizados. Para a identificação de outliers, foi utilizado o método Interquartile Range, IQR, e foi apontado que aproximadamente 0,94% das entradas foram consideradas outliers, indicando valores significativamente superiores ou inferiores ao intervalo típico. Para visualização, utilizamos o block spot exibido aqui à direita. Agora sobre modelagem, né? As nossas análises foram feitas com a linguagem de programação Python e algumas de suas bibliotecas, como Pandas, Seaborn, sklearn e outras. Um dos insights que tivemos foi quanto ao tipo de carga. Correlacionando a média por dia de semana com o tipo de carga, nós obtivemos resultados interessantes que ajudam, por exemplo, na decisão de alocação de recursos e também no planejamento de operações, como manutenção programada, por exemplo. A gente fez correlação também por mês. Né? Nessa figura, pode-se, por exemplo, inferir que os primeiros e últimos meses do ano tiveram um tipo de carga mais distribuído. Agora vamos ver outra aplicação de modelagem. Aqui foi feito com Python uma análise temporal amostrada do gasto energético. O gráfico abaixo apresenta o consumo médio semanal e diário da indústria. Dessa maneira, a gente pode comparar com a média absoluta de 27 kWh, onde podemos identificar uma grande diferença com alguns picos, chegando em quase 80 kWh. Dessa maneira, temos que investigar os motivos e compreender as causas subjacentes aos períodos de anomalias. Isso é, para indústrias, o valor máximo do fator de potência é 0,92. Uma vez que esse valor está baixo, você pode sofrer com grandes multas. Com o fator de potência calculado pela divisão da potência ativa em quilowatts pela potência relativa, esses picos na potência ocasionam com a diminuição do fator de potência da indústria, convertendo, além de contas elevadas, em multas para a indústria. Logo, a gente precisa investigar e compreender as causas subjacentes aos períodos anômalos, que também se torna uma atividade essencial por parte da indústria. Então, agora vamos para essa última modelagem, que foi feita com a ferramenta Power BI. A mesma tem o intuito de auxiliar na identificação de anomalias a partir do uso da energia da indústria Daewoo. Então, nesse gráfico, a gente pode ver o consumo de energia ao longo do ano, e a partir dessas informações, a gente consegue gerar um consumo médio esperado, por exemplo, assim como também os limites superior e inferior, que são baseados na média e desvio padrão, que indicam valores acima ou abaixo do esperado na distribuição dos dados. Assim, temos uma visualização de dados clara que nos permite tomar decisões baseadas em dados. Um exemplo
pode-se ter uma leitura de consumo em tempo real, e quando a mesma se aproxima de algum limite, ela pode ativar um alerta para evitar, assim, incidentes com a linha de produção. Então, finalizando, em conclusão, a gente viu que através da modelagem e através da mineração de dados, a gente consegue atingir os nossos critérios, como, por exemplo, redução percentual no consumo de energia, melhoria na previsão da demanda de energia, melhoria na visualização de dados de consumo de energia e o mais importante é a tomada de decisões baseadas em dados.